testemunhado o que Jesus tem feito por nós. E nós estamos aqui na tarde desse dia, enviados por Jesus, porque no livro de Marcos 15:16, lá Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia! E a oportunidade que você está tendo, enquanto você está ouvindo ainda a igreja anunciar este evangelho. Mas vai chegar um dia que esta oportunidade ela vai acabar. No Antigo Testamento, Deus usa um profeta certa feita, um profeta chamado Amós. Amós capítulo 8, verso 11. O profeta Amós pregava e dizia: e haverá dias que diz o Senhor Jeová, em que enviará fome sobre a terra, mas não é fome de pão e nem sede de água, mas é de querer ouvir a palavra do Senhor. E na tarde desse dia, estamos aqui anunciando a palavra de Deus, porque ainda há tempo, ainda há oportunidade. Quero ler o texto da Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 24, versículo 29, alguns versículos a seguir, que está escrito no versículo 29 do capítulo 24 de Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Aleluia, Jesus! E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Verso 35 está dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Ou seja, assim será também a vida de Jesus Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus! A palavra qual acabamos de ler é bíblica, verdadeira e fiel. Estamos passando os últimos dias. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola, é a nossa direção. Como Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as palavras dele jamais passarão. Glória a Deus! Tudo está se cumprindo. A natureza está clamando também a vinda de Cristo. Certa feita, o Senhor Jesus Cristo, ainda com seu ministério terreno, os discípulos
discípulos apresentaram para Jesus um templo muito bonito, mas Jesus, olhando para o templo, disse para os discípulos: vai chegar um tempo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Aleluia a Deus. Lendo a passagem do tempo de Noé, eles casavam, davam-se em casamento, bebiam, se divertiam. Casar, dar-se em casamento não é pecado, não é errado, mas o texto continua a dizer que eles bebiam e que eles se divertiam. Eles estavam apegados somente nas coisas dessa terra. Mas Deus, Ele usa o profeta Noé para anunciar para eles que o pecado deles tinha subido até Deus. Aleluia. Deus então anuncia para Noé, avisar para eles arrependerem dos pecados, da forma que eles estavam vivendo, porque Deus ia enviar um dilúvio sobre a terra. Só que a Bíblia mostra que naquela época, naquela geração de Noé, não chovia sobre a terra. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que só subia um orvalho para regar a terra. Mas como era Deus que disse, Ele cumpre com o que Ele disse. Então Deus disse para Noé: Noé, avisa eles, Noé, para que eles venham se arrepender. Meu Deus. Porque se eles não se arrependerem, Noé, eu vou enviar um dilúvio a destruir todo o fôlego de vida sobre a terra. Todo ser humano, vidas, porque o pecado chegou até mim, Noé. E Noé anunciava para eles, só que eles olhavam para Noé e diziam que Noé não sabia o que estava dizendo. Eles olhavam para Noé, não deram crédito para o que Noé estava dizendo. E a Bíblia Sagrada diz que de repente começa a chover. Só que aqueles mesmos que criticavam Noé, que diziam que Noé não sabia o que estava dizendo, Deus então abre as comportas do céu. Diz a Bíblia Sagrada que as comportas do céu foram abertas, tanto chovia do céu para a terra, como saía água da terra para cima. E aqueles que diziam que Noé não sabia o que estava dizendo, Noé já estava com a idade avançada. Aleluia. Não tinha nada a ver o que Noé estava dizendo. Mas a palavra de Deus diz que de repente começa a chover e a arca começa a submergir, ou seja, a arca começou a subir, a água começou a levantar aquela arca, e aqueles que ali estavam, que criticavam Noé, que diziam que Noé não sabia o que estava dizendo, trazendo para o dia de hoje, não é diferente.
Anunciamos que Jesus está voltando. Anunciamos que Jesus te ama também. Mas muitos estão apegados somente nas coisas dessa terra. Mas Deus tem salvação para mim e para você. Deus amou o mundo de tal maneira. Evangelho de João 3,17, lá está escrito que Deus enviou Jesus ao mundo. Não foi para condenar o mundo, mas foi para salvar a minha e a tua vida. Porque toda a humanidade, após o pecado ser gerado no jardim do Éden, toda a humanidade passou a ser pecadora, condenada ao destino da perdição. Mas o Senhor Jesus Cristo veio, Ele nos resgatou da lamação do pecado. Aquela geração que criticava Noé, quando viu que começou a chover e a arca começou a subir, aqueles mesmos que criticavam Noé, eles voltam até a arca. Só que quando eles voltam até a porta da arca já estava fechada. É aí que está o segredo. É aí que está o mistério. O segredo hoje, o mistério hoje é Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aquela geração de Noé, a arca estava sendo preparada para todo aquele que se arrependesse, entrasse dentro da arca. Hoje, no século 21, a arca hoje, o caminho verdadeiro hoje é Jesus Cristo. Ele é o único. Tanto que Ele diz que só Ele é o caminho, que só Ele é a verdade, que só Ele é a vida. Mas na palavra de Deus está escrito também que há caminhos para o homem que parece ser perfeito aos seus olhos, mas o final deste caminho é de morte. Enquanto o homem trilha o caminho para ele e pensa que este caminho, vivenciando o pecado, o final dele é bom, a Bíblia Sagrada mostra que o final dele é de morte. Mas na tarde desse dia, estamos aqui apresentando para você o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, que conduz o homem para o céu. Portanto, meu amado amigo, a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Mas Deus está pronto a perdoar o teu pecado, para que você possa ter o direito, o livre acesso ao céu, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Alguns, às vezes, até diz que morreu, acabou, mas é mentira, porque na Bíblia Sagrada diz que após a morte segue-se o juízo. Depois da morte vem o juízo de Deus. Não basta simplesmente morrer e acabou. Não. Bíblia Sagrada diz que está ordenado ao homem morrer somente uma vez, e depois disso vai vir o juízo. Só que hoje o Senhor Jesus Cristo, Ele ainda está dando oportunidade, tanto para mim como para você. Mas a vida de Cristo será como nos dias de Noé. Bebiam, casavam, davam-se em casamento, se divertiam, se apegavam somente nas coisas desta terra. E estamos avisando como nos dias de Noé. Noé avisou, Noé pregou aproximadamente 100 anos, mas dentro da arca só entrou 8 pessoas. Este evangelho tem sido pregado há 2000 anos atrás. E mesmo assim, alguns duvidam do que a Bíblia Sagrada relata.
As profecias estão se cumprindo e Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Em Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, lá está escrito que os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possam ouvir, nem os seus braços encolhidos, para que não possa salvar. Mas a Bíblia continua a dizer que as forças de iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado que separa a minha vida e a tua vida de Deus. Mas uma vez que você decidir a tua vida aceitando a Cristo como teu único e suficiente Salvador, o teu pecado é perdoado através da morte de Cristo Jesus lá no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Alguns estão anunciando por aí que após a morte vai para o purgatório. É mentira! É mentira! Após a morte segue-se o juízo. Diz a Bíblia Sagrada que após a morte segue-se o juízo. Existem dois destinos, somente dois destinos para a nossa vida. Ou é para o céu, ou é para o inferno. Aí vira direito. Não existe purgatório. Não tem como morrer em purgatório para purificar pecado, não. Só o sangue de Cristo que purifica todo pecado. Aleluia! Só Jesus nos dá o direito da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos anunciando que Jesus está voltando. Estamos anunciando que ainda há tempo. Estamos anunciando que Jesus te ama. Glória a Deus! Mas não ama a consequência do teu pecado. Glória a Deus, aleluia. Enquanto a vida e a esperança, após a morte sai de seu juízo. A primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1 e 2, lá está escrito: Jesus dá um conselho: meus filhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecarmos, aqui é um advogado. Significa que Jesus ainda está perdoando o pecado. Aleluia! Significa que Jesus está dando ainda oportunidade. Glória a Deus! Aleluia! Mas só que esse mesmo advogado que está perdoando hoje, lá no Apocalipse 20, verso 11, ele será o juiz. E o juiz vai trazer a sentença. O advogado perdoa hoje, mas no juízo final, o juiz vai trazer a sentença. Glória a A pergunta é: qual sentença que você quer ouvir da boca do juiz? Condenação eterna ou vida eterna? Deus! Meu Deus! É a palavra de Deus. Querendo você ouvir ou não, o Evangelho está sendo apregoado. A palavra está sendo anunciada. Glória a Deus! Mesmo que seja uma palavra dura. Mas para mim não é palavra dura, não. Para nós não é palavra dura, não. É um despertamento que Jesus nos direcionou a estar falando hoje para você. Aleluia! Porque diante do juiz, naquele grande dia, a palavra mais dura que sairá da boca do juiz será: apartar de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas para você, para mim que aqui estou pregando esta palavra hoje, permanecendo fiel até o fim, porque Mateus 24, verso 13 diz que aquele que suportar até o fim será salvo. Glória a Deus, aleluia. Eu diante do juízo final
Será lindo você ouvir da boca do juiz: entra para o gozo do teu Senhor, que está preparado desde a consumação do século. Aleluia, Jesus. Agora mais dura será a palavra para você que ouve hoje e não quer, para você que até ouve, mas não está querendo dar crédito a esta palavra. Diante do juiz, a palavra mais dura será essa: apartai de mim. E diz a Bíblia Sagrada que será lançado no lago de fogo. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 15. Se o nome não tiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. O será já está dizendo já a resposta certa: vai ser jogado, querendo ou não, será amarrado, mãos e pés, e os anjos lançarão dentro do lago de fogo. Mas Deus não quer que o homem se perca, a não ser que todos alcancem a salvação. Deus nos deu a oportunidade hoje de estar anunciando este evangelho, de estar anunciando esta palavra. Se você então foi tocado pelo Espírito Santo, procura a primeira igreja, procura alguém para te aconselhar. Você ouviu a palavra na tarde desse dia? Se você tem dúvida, procure a primeira igreja, procure o caminho do Senhor, enquanto Ele está dando oportunidade. Porque diante do juiz, naquele grande dia, não terá como negar que você não ouviu falar de Jesus, que você não ouviu falar que era necessário largar a vida de pecado. Diante do juízo de Deus, não adianta você dizer que ninguém falou com você, que o pecado te conduzia para o inferno, porque você está ouvindo hoje. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, mas Deus está pronto a perdoar o teu pecado para te dar o direito de vida eterna. Aleluia! Também a Bíblia diz, fala sobre o livre arbítrio. Se você quiser continuar vivenciando a sua vida em pecado, não tem problema. Prostituindo, bebendo, fumando, pode fazer o que você quer, só não vai entrar no céu. Só não vai ouvir o toque da trombeta. Mas a palavra foi apregoada. E que Deus possa continuar te dando a oportunidade. O dia de amanhã não pertence a nós, mas ao Deus Todo-Poderoso. Jesus disse em Apocalipse 10, 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa porta significa o coração do homem. E assim eu agradeço esta rica oportunidade na tarde desse dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.